E se você trabalhasse anos em uma empresa, dando tudo de si, sendo a pessoa que resolve os problemas, mas que ninguém nunca enxerga? Foi assim com Luísa, uma assistente dedicada, ignorada e humilhada por um chefe milionário frio e arrogante. Só que o destino tinha planos diferentes, e tudo começou a mudar no dia em que flores misteriosas chegaram para ela com um bilhete dizendo: "Pensei em você hoje." A partir daí, o império de controle e orgulho de Vicente Bellucci começou a desmoronar. Um simples gesto despertou o que ele mais temia: sentir. Ciúme, arrependimento e amor se misturam numa história sobre ver e ser visto. E você vai entender, até o último segundo, como um coração invisível pode se tornar impossível de ignorar. Se você curte esse conteúdo, fortaleça o canal. Inscreva-se, deixe seu like e comente aqui embaixo. Sua interação é o que me motiva a trazer cada vez mais histórias. O relógio do saguão da Bellucci Holdings marcava 7h45 quando Luísa Mendonça atravessou a portaria com o crachá pendurado no pescoço e o cabelo ainda úmido da chuva. As portas de vidro se abriram com um leve ruído metálico, revelando o ambiente imenso e silencioso, onde o ar parecia sempre mais frio do que o necessário. Aquele prédio era uma fortaleza de concreto e ambição, um templo onde a eficiência era a única forma de fé aceita. Ela cumprimentou o segurança com um sorriso tímido e seguiu até o elevador, equilibrando a bolsa, o celular e um copo de café que esfriava rápido demais. No espelho, seu reflexo parecia tão neutro quanto o uniforme social que vestia. A maquiagem leve, o coque discreto, os sapatos sem salto. Luísa havia aprendido a ocupar o menor espaço possível, a ser eficiente sem ser notada, a existir sem perturbar o cenário. No 47º andar, o som das portas se abrindo revelou o território onde ela passava a maior parte dos seus dias. O escritório executivo de Vicente Bellucci, um dos homens mais influentes e temidos do setor financeiro. A vista panorâmica da cidade se misturava ao brilho metálico das persianas, e o ambiente exalava uma elegância fria, feita de silêncio, tecnologia e cheiro de café forte. Luísa passou pela equipe de diretores, cumprimentando cada um com cortesia. Nenhum deles ergueu os olhos para responder, e ela já não se magoava com isso. Era o padrão. Era a mulher que arrumava as falhas, revisava contratos de madrugada e organizava agendas impossíveis, mas cujo nome raramente era lembrado. Na sala principal, Vicente já estava em pé, observando a cidade pela parede de vidro. A postura era impecável, o paletó escuro perfeitamente ajustado e a expressão impenetrável. Era o tipo de homem que parecia ter nascido dentro de um terno. "Bom dia, Sr. Bellucci", disse ela, deixando os relatórios sobre a mesa. Ele apenas assentiu, sem olhar. O som da caneta riscando o papel foi a única resposta. Às 9h em ponto, a reunião com os diretores começou. Luísa, como sempre, permaneceu em segundo plano, anotando tudo em silêncio. O ambiente cheirava a poder e perfume caro, e cada palavra de Vicente soava como sentença. Ele dominava a mesa com voz baixa e precisa, e os outros o seguiam como quem teme decepcionar um juiz. Mas naquele dia, um detalhe mínimo bastou para desencadear o desastre. No meio da apresentação, o slide principal exibiu um número incorreto, um erro mínimo, quase imperceptível. Ainda assim, o ar pareceu mudar. Vicente parou de falar. As pupilas se estreitaram. "Quem revisou isso?" perguntou sem alterar o tom, mas o peso da voz gelou a sala inteira. Um diretor pigarreou ansioso. A última conferência foi feita pela assistente de diretoria, a senhorita Mendonça. Os olhares se voltaram para ela. Luísa sentiu o sangue sumir do rosto, mas manteve a postura. "Senhor Bellucci, o arquivo foi alterado após a minha revisão. Se o senhor permitir, posso mostrar." "Não preciso de justificativas", cortou ele seco sem levantar a voz. "Um erro é um erro, e a responsabilidade é de quem deveria garantir que ele não existisse." As palavras atingiram-na com a força de um tapa. Nenhum dos presentes reagiu. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que até o ar pareceu parar. Ela apenas assentiu,
Respirou fundo e anotou algo para disfarçar o tremor das mãos. Quando a reunião terminou, todos se dispersaram rapidamente, deixando-a sozinha recolhendo as folhas espalhadas. Uma diretora passou por ela e sussurrou: "Não leve para o lado pessoal, ele é assim com todo mundo." Mas Luísa sabia que não era. Vicente era exigente com todos, mas cruel apenas com quem acreditava que não podia responder. E ela sempre fora o alvo perfeito. Na hora do almoço, foi para a copa da empresa, onde comeu sozinha, de frente para a janela. Lá embaixo, a cidade seguia viva, colorida, barulhenta. Um contraste absurdo com o ambiente estéril onde ela existia sem ser notada. Por um instante, pensou em pedir demissão, em começar de novo. Mas ao lembrar da mãe, da mulher que sustentara a casa lavando roupas e dizia: "O trabalho é o degrau que te leva mesmo quando ninguém te vê", engoliu o choro e voltou para a mesa. Naquela noite, o escritório já estava quase vazio quando ela finalmente desligou o computador. O relógio marcava 22h17. Caminhou até o elevador, os saltos baixos ecoando pelo corredor deserto. As luzes frias refletiam seu cansaço. Ao se ver no espelho metálico, quase não se reconheceu. Em outro ponto da cidade, Vicente jantava com Bianca Rocha, sua noiva. O restaurante era sofisticado, o vinho caro, a música suave, mas o silêncio entre eles era ensurdecedor. Bianca falava sobre o próximo evento beneficente, sobre viagens, sobre a necessidade de parecerem o casal perfeito. Vicente ouvia pela metade, distraído, os olhos fixos em nada. "Você não me escuta, Vicente", disse ela num tom baixo. "É como se eu falasse com uma parede." Ele respondeu sem emoção: "Eu te escuto, só não tenho o que acrescentar." "É exatamente isso o problema." Bianca pousou a taça. "Você não sente nada." Vicente não respondeu, e talvez pela primeira vez algo naquela acusação tenha ficado ressoando dentro dele. Horas depois, já em seu apartamento, ele ficou parado diante da janela, observando as luzes da cidade. Pensou em tudo o que possuía, o império que construíra, o respeito, o poder. E pela primeira vez, percebeu o quanto tudo aquilo era vazio. Nenhum daqueles números o fazia sentir vivo. Nenhum olhar o fazia se sentir visto. Na mesma hora, do outro lado da cidade, Luísa também olhava pela janela do pequeno apartamento que alugava. A chuva fina descia sobre os telhados e ela, abraçada a uma caneca de chá, lembrava-se das palavras da mãe: "Um dia, alguém vai te ver, filha. Mas até lá, continue fazendo o certo, mesmo que o mundo não veja." Ela sorriu, ainda que com os olhos marejados. Não sabia que, em algum lugar, um homem tão distante dela em tudo, poder, status, ambição, começava a sentir o mesmo vazio que a acompanhava há anos. E naquela noite, em 2 apartamentos opostos da mesma cidade, 2 solidões se olharam pela primeira vez, sem saber que estavam prestes a mudar uma a outra para sempre. A manhã seguinte começou como qualquer outra, mas o ar dentro da Bellucci Holdings parecia carregado de algo novo, uma tensão silenciosa, quase imperceptível, mas presente. Do lado de fora, o sol ainda lutava contra as nuvens de chuva fina que cobriam a cidade. Lá dentro, as luzes frias e o som dos teclados criavam uma sinfonia previsível de rotina. Luísa chegou alguns minutos antes do expediente, como sempre fazia. O elevador subiu lentamente até o 47º andar e quando as portas se abriram, ela sentiu o habitual arrepio de entrar naquele território onde cada passo parecia observado. Ainda assim, havia em seu semblante uma serenidade nova, o tipo de calma que nasce quando alguém escolhe não desistir. No corredor, o burburinho era diferente. Todos estavam ocupados com a preparação da Conferência de Investimentos Internacionais, o evento mais importante do ano, e o grande palco de Vicente Bellucci. Era o momento em que ele reafirmava, diante de investidores e imprensa, o poder da empresa que construíra. Luísa, responsável pela organização de toda a logística, mal teve tempo para respirar. Revisou slides, conferiu som, checou luzes, coordenou equipe.
Seu fone de ouvido tocava instruções rápidas e, enquanto digitava, ouvia frases soltas dos colegas. Se algo der errado, o chefe vai enlouquecer. Ele anda mais imprevisível que o normal. Melhor ninguém contrariar o Bellucci hoje. Ela apenas sorriu. Já conhecia o temperamento dele, o perfeccionismo quase doentio, a necessidade de controle absoluto. Mas o que ninguém sabia é que, por trás daquela frieza, algo estava começando a rachar. Na sala de conferência, Vicente ajustava o microfone. Usava um terno azul escuro, e o reflexo da tela de LED realçava o brilho gélido dos olhos. Quando olhou para o público, viu mais do que rostos. Via expectativas, negócios, contratos milionários, tudo o que ele dominava, ou acreditava dominar. A conferência começou impecável. A voz dele ecoava firme pelos alto-falantes e cada palavra parecia ensaiada. Resultados, crescimento, expansão. O público o admirava, anotava, aplaudia. Até que o imprevisto aconteceu. A projeção do gráfico principal congelou. A imagem tremeu, distorceu, e a tela apagou completamente. Um segundo de silêncio virou 1 minuto de pânico. Executivos começaram a se mexer, técnicos correram e o burburinho cresceu como uma maré descontrolada. Vicente endureceu o maxilar. Alguém resolva isso, disse sem gritar, mas com um tom que fazia o sangue gelar. O coordenador de TI tropeçou nos cabos, tentando reiniciar o sistema, mas nada funcionava. O suor escorria pela testa dele, e a cada tentativa falha, o rosto de Vicente se tornava mais sombrio. Então, a voz calma de Luísa surgiu entre o caos. Com licença, Sr. Bellucci. Posso tentar? Todos olharam. Vicente a encarou por um segundo longo demais. O orgulho dele dizia não, mas o desespero dizia sim. Faça, respondeu enfim. Luísa ajoelhou-se perto do projetor, mexeu nos cabos com movimentos precisos, reconectou o adaptador e digitou algo no teclado do notebook principal. Em poucos segundos, o logotipo da Bellucci Holdings voltou a brilhar na tela. O público aplaudiu aliviado. Vicente observou em silêncio, o olhar dividido entre surpresa e algo mais. Pela primeira vez, percebeu que aquela mulher discreta, sempre na sombra, possuía uma presença que ele não conseguia ignorar. Quando o evento terminou, a plateia se dispersou aos poucos. Bianca, a noiva de Vicente, aproximou-se com um sorriso afiado. O vestido de seda clara e o salto impecável faziam dela o retrato do prestígio. Interessante, comentou num tom doce que escondia veneno. Algumas assistentes sabem bem o momento certo de brilhar. Luísa, que estava recolhendo relatórios, ergueu o olhar e respondeu com serenidade. Alguns brilhos não são planejados. Eles só acontecem quando alguém faz o que é certo. O silêncio foi imediato. Bianca arqueou as sobrancelhas, sem saber como reagir. Vicente desviou o olhar, disfarçando um sorriso que mal ousava nascer. Mais tarde, quando o salão já estava vazio, Vicente chamou Luísa em particular. Ela entrou na sala dele, ainda com o crachá pendurado no pescoço e os cabelos um pouco desalinhados. Bom trabalho hoje, disse ele sem levantar os olhos do notebook. Obrigada, senhor. Mas... Ele pausou. Tenha cuidado para não chamar atenção demais. Às vezes, o destaque traz consequências. Luísa sustentou o olhar, e o som do relógio na parede preencheu o espaço entre eles. Eu não procuro destaque, Sr. Bellucci. Só quero que o trabalho seja feito direito. Ele não respondeu. Apenas observou-a enquanto ela saía, e por um instante, percebeu que aquele tom calmo dela, firme mas sem arrogância, o desarmava. Nos dias seguintes, Vicente tentou se convencer de que o incômodo era apenas profissional, mas as pequenas fissuras começaram a se multiplicar. Ele se pegava reparando em detalhes que nunca notara. O jeito como ela arrumava os papéis, a concentração silenciosa, o modo como sempre dizia por favor aos colegas, uma gentileza rara naquele mundo de egos inflados. E com cada observação, algo dentro dele mudava. A arrogância habitual dava lugar a uma curiosidade inquieta, e a curiosidade a uma admiração que o deixava vulnerável. Bianca percebeu.
Uma noite, ao sair de um jantar, comentou de forma seca: "Você anda diferente, Vicente." Ele fingiu não entender. "Diferente como?" "Olha demais para o nada." Sorriu de canto. "Ou talvez para alguém." Ele não respondeu. Apenas apertou o volante do carro com força, em silêncio. De volta ao apartamento, Luísa passou a noite em claro. Pensava no olhar dele durante o evento, não de superioridade, mas de surpresa. Algo nela, escondido por anos, havia sido visto, e isso a assustava tanto quanto a fascinava. Naquela madrugada, as luzes da cidade refletiam nas janelas da Bellucci Holdings, e o prédio parecia diferente. Talvez fosse apenas o reflexo do tempo. Talvez fosse o início de algo que ninguém ainda conseguia nomear. Mas uma coisa era certa: a perfeição de Vicente começava a rachar. E a primeira fissura tinha nome: Luísa Mendonça. A semana seguinte parecia igual a todas as outras na Bellucci Holdings, pelo menos à primeira vista. Os corredores continuavam frios. As janelas refletiam o mesmo brilho metálico da cidade. E o som dos saltos e teclados se misturava ao ruído do ar-condicionado. Mas, para Luísa, algo era diferente. Desde a conferência, ela sentia os olhares mudarem de direção. Colegas que antes a ignoravam, agora a cumprimentavam, e alguns até lhe pediam conselhos sobre planilhas e relatórios. Pela primeira vez, ela existia naquele ambiente. Mas para Vicente, essa mudança era incômoda. Ele tentava se convencer de que não era nada, apenas um reconhecimento justo de competência, mas cada vez que via alguém conversando demais com Luísa, sentia um desconforto que não sabia nomear. Era como uma pequena pedra no sapato que, por mais que se ajustasse, não desaparecia. Naquela terça-feira, o motivo ganhou forma e nome: Caio Figueira. Caio havia sido contratado recentemente como consultor de marketing. Jovem, carismático e espontâneo, contrastava completamente com o ambiente rígido da empresa. Seu sorriso, aberto, e seu modo informal rapidamente conquistaram os colegas, inclusive Luísa. Na primeira reunião que dividiram, Caio a elogiou publicamente por ter salvo o evento da semana anterior. "Se não fosse a eficiência da senhorita Mendonça", disse ele com um sorriso amistoso, "eu estaria lendo nos jornais de hoje sobre um colapso corporativo histórico." A sala riu, inclusive Vicente, mas o riso dele foi breve e tenso. Observou a cena com expressão neutra, mas o olhar denunciava o desconforto. Nos dias seguintes, Caio e Luísa começaram a trabalhar juntos em uma proposta de comunicação interna. As conversas se tornaram leves, cheias de risadas e pequenas pausas que faziam o tempo correr rápido. Luísa não lembrava a última vez que se sentira tão à vontade com alguém no ambiente de trabalho. Na manhã de quinta-feira, quando chegou ao escritório, notou algo sobre sua mesa. Um pequeno buquê de flores brancas, simples, frescas, amarradas com uma fita bege. No centro, um bilhete escrito à mão: "Pensei em você hoje, C." O coração de Luísa disparou. Ela olhou ao redor, tentando disfarçar o sorriso, enquanto o perfume suave das flores se misturava ao cheiro de papel novo e café. Não era o tipo de gesto que costumava receber. Na verdade, era o tipo de coisa que ela só via acontecer com outras pessoas. "Gostou?" perguntou uma voz leve atrás dela. Era Caio, com a pasta de relatórios na mão e aquele mesmo sorriso tranquilo. "Só um agradecimento. Você me ajudou mais do que imagina." "Caio, não precisava", respondeu surpresa. "São lindas, mas..." "Eu sei." Ele a interrompeu com gentileza. "E merecidas." Foi nesse instante que o som da porta principal se fez ouvir. Vicente entrou. Terno escuro, expressão impassível, olhar afiado. Conversava com um dos diretores, mas ao passar pelo corredor, seu olhar captou as flores. Parou por um segundo, apenas um, mas foi o suficiente para o ambiente inteiro congelar. Ele se aproximou da mesa de Luísa, a voz baixa, controlada demais. "Agora o escritório virou floricultura?" Luísa respirou fundo antes de responder. "Foi um gesto de gentileza, Sr. Bellucci. Um agradecimento."
O som que ele fez não foi exatamente uma resposta, mas um julgamento. Gentileza é algo raro por aqui. Vamos ver quanto tempo dura. E saiu. O silêncio que ficou era constrangedor. Caio, visivelmente desconfortável, tentou mudar de assunto. Acho que vou para a reunião da equipe de marketing. Nos vemos depois, Lu. Ela apenas acenou com a cabeça, tentando fingir naturalidade, mas o sangue já fervia sob a pele. Vicente havia atravessado um limite que nem ele parecia compreender. Durante todo o dia, o comportamento dele foi errático. Reclamava de detalhes irrelevantes, refazia planilhas já aprovadas e criticava decisões que ele mesmo havia tomado. Os funcionários trocavam olhares discretos. Sabiam que algo o estava incomodando, mas ninguém ousava comentar. No fim da tarde, Luísa bateu à porta da sala dele. "O senhor tem um minuto?" Vicente levantou o olhar do notebook. "Se for sobre flores, não tenho tempo." "É sobre o ambiente de trabalho, senhor." A voz dela era firme. "Está se tornando insustentável." Ele arqueou uma sobrancelha. "Insustentável?" "Sim." Ela se aproximou um passo. "Eu entendo que o senhor cobre perfeição, mas, ultimamente, tem se preocupado mais em controlar do que em liderar." A frase o atingiu em cheio. Vicente a observou por um instante, o olhar tenso, mas sem conseguir revidar. "Está insinuando que eu perco o controle?" Perguntou com a voz baixa. "Estou dizendo que o senhor está perdendo algo mais importante que isso." Luísa olhou diretamente nos olhos dele. "O respeito." Houve um silêncio denso. Por um segundo, o ar pareceu sumir da sala. Vicente abriu a boca para responder, mas nada saiu. Luísa esperou, respirou fundo e antes de sair completou. "Eu não sou invisível, Sr. Bellucci. E mesmo que o senhor prefira não ver, isso não muda o fato de que eu existo." Ela saiu sem olhar para trás. Vicente ficou imóvel, os punhos cerrados sobre a mesa, o peito subindo e descendo em ritmo irregular. Naquela noite, o escritório permaneceu aceso por horas. Quando todos já haviam ido embora, ele se levantou e caminhou até a mesa dela. As flores ainda estavam ali, espalhando perfume. Tocou uma das pétalas com o polegar e a lembrança do olhar dela voltou, firme, decidido, sem medo. Pela primeira vez em muitos anos, Vicente sentiu algo que não sabia nomear. Não era raiva, tampouco culpa. Era um desconforto profundo, um reconhecimento amargo. O poder que sempre exercera sobre todos não significava nada diante de alguém que não o temia. Enquanto a cidade dormia, ele permaneceu ali, cercado por silêncio e flores. E percebeu que, por mais que tentasse esconder, uma fissura nova se abria em seu império de gelo, e o nome dessa fissura era ciúme. Na segunda-feira, o relógio marcava 7h48 quando Vicente chegou a Bellucci Holdings e, pela primeira vez em anos, não se sentia no controle de nada. O homem que costumava ditar o ritmo do prédio inteiro agora parecia movido por algo que ele próprio não compreendia. Estava irritado, impaciente, e tudo o que dizia parecia vir carregado de uma tensão que a equipe sentia no ar. Aquela manhã começou como qualquer outra. Café preto na mesa, relatórios alinhados e uma fila de compromissos que alguém, ela, teria organizado se ainda estivesse ali. Mas o que antes era rotina agora parecia desordenado. Sem perceber, Vicente procurava Luísa o tempo todo. A cada barulho no corredor, seu olhar se movia, esperando vê-la aparecer. Mas ela evitava sua sala desde o dia das flores. Mantinha distância, limitando-se ao essencial. Respostas curtas, e-mails diretos, um cumprimento rápido e neutro. Essa ausência não o irritava apenas. O desconcertava. Era como se uma parte invisível do escritório tivesse sumido. Tudo parecia funcionar, mas nada realmente fluía. Durante uma reunião, um diretor perguntou algo banal sobre a campanha de expansão. Vicente respondeu com uma frieza tão afiada que até o ar ficou pesado. Se eu tiver que repetir instruções óbvias, é porque a incompetência virou moda por aqui. Disparou. E o silêncio caiu como uma bomba. Quando a reunião terminou, Caio se aproximou da mesa de Luísa e sussurrou. Ele parece uma panela de pressão prestes a explodir. Luísa deu de ombros. Talvez seja só o peso da própria consciência.
Mas, dentro da sala de vidro, Vicente realmente explodia. Por dentro. A lembrança de Luísa encarando-o, dizendo, "Eu não sou invisível", ecoava como uma sentença. Desde então ele dormia mal, sonhava com ela, e acordava com a mesma sensação de que algo dentro dele estava fora do lugar. Naquela noite, o sono não veio. Deitado no apartamento escuro, o teto parecia mais alto, o silêncio mais cruel. Quando finalmente adormeceu, sonhou que estava no corredor da empresa. Luísa passava por ele, mas não o olhava. Tentava falar, mas a voz não saía. Ela apenas o fitava por um instante e virava as costas, sumindo. Vicente acordou com o coração disparado, o corpo suando, a mente em espiral. Nos dias seguintes, o padrão se repetiu. Chamava Luísa à sala por motivos cada vez mais insignificantes. A revisão do contrato da filial, a agenda da semana, a reorganização de arquivos que já estavam organizados. Ela entrava, resolvia tudo com profissionalismo e saía com a mesma calma inabalável. Era como se o silêncio dela fosse um espelho que o obrigava a se encarar, e ele odiava o que via. Em um desses dias, quando ela saiu, Vicente ficou olhando para a cadeira vazia e se perguntou em voz baixa, "O que você está fazendo comigo, Mendonça?" A resposta veio no mesmo instante e foi dolorosamente clara. Nada. Ela não fazia nada. E era isso que o destruía. Bianca percebeu a distância imediatamente. O jantar de quinta-feira foi o retrato de uma relação em decomposição. O restaurante era o mesmo de sempre, o vinho era o mesmo, mas o silêncio entre eles agora era irreversível. "Vicente, há quanto tempo não falamos de verdade?" perguntou ela, mexendo no guardanapo com impaciência. "Você está aqui, mas parece sempre em outro lugar." Ele não respondeu de imediato. "É só o trabalho", disse por fim, sem convicção. Bianca o encarou. "É só o trabalho, é o seu álibi favorito. Mas desta vez, eu não acredito." Ele levantou os olhos e ela completou. "Eu sei quando existe outra mulher." A frase pairou no ar e por um instante o ar pareceu rarefeito. Vicente ficou imóvel, mas o olhar vacilou. "Não é isso." A voz dele saiu mais baixa do que pretendia. "Não existe outra." "Então o que existe?" insistiu ela. Vicente hesitou antes de responder. "Um vazio que eu não sei explicar." Bianca soltou uma risada amarga. "Vazio é o que sobra quando alguém se acostuma a viver sem sentir. E, Vicente, você se acostumou há muito tempo." Ele não retrucou. Apenas observou o vinho escorrer pela taça, sentindo o peso das palavras dela. Pela primeira vez, Bianca parecia enxergá-lo de verdade. E o que ela via não era o homem poderoso que todos admiravam, mas alguém perdido dentro do próprio império. Quando ela se levantou, deixou o guardanapo sobre a mesa e disse com firmeza, "Talvez o que te assuste nela seja justamente isso, o fato de ela te ver." Vicente não respondeu. Ficou ali, parado, encarando o reflexo distorcido da cidade nas janelas do restaurante. Nos dias seguintes, o império de aço e vidro que ele construíra começou a se transformar em um labirinto emocional. As planilhas perderam o sentido. As reuniões pareciam ecoar no vazio. E pela primeira vez, ele notou que o som do salto de Luísa pelo corredor fazia falta. Uma noite, já sozinho no escritório, Vicente caminhou até a janela. A cidade pulsava lá embaixo, carros, luzes, vidas reais. Lá fora, o mundo acontecia. Lá dentro, ele só existia. Passou a mão pelos cabelos exausto e olhou para o reflexo. Pela primeira vez não viu o executivo imbatível. Viu um homem cansado, cercado por paredes que ele mesmo ergueu. Naquela madrugada, enquanto a chuva caía sobre o vidro e o relógio marcava quase meia-noite, Vicente percebeu o que vinha negando há semanas. Ele, que nunca acreditou em fraquezas, estava apaixonado pela mulher que mais o desafiara e que, ironicamente, já não olhava mais para ele. E essa constatação o destruiu mais do que qualquer fracasso profissional. Porque pela primeira vez em sua vida, Vicente sentia. O dia amanheceu chuvoso
e o vidro do 47º andar da Bellucci Holdings refletia a névoa cinza da cidade. Dentro da empresa, o ritmo seguia tenso. Os funcionários falavam baixo, os passos eram cuidadosos e até o som das impressoras parecia mais comedido. Todos sabiam, o humor do chefe estava imprevisível. Bastava um olhar torto de Vicente para que o silêncio se instalasse como um decreto. Mas ninguém sabia o motivo. Ninguém, exceto Luísa. Desde o episódio das flores, ela notava os olhares dele se demorando demais, os comentários atravessados, as pausas longas entre uma instrução e outra. O homem que antes era puro cálculo, agora parecia agir sob impulsos contraditórios. Ora elogiava o trabalho dela, ora criticava detalhes mínimos. Chamava-a para discutir contratos e terminava falando sobre assuntos irrelevantes, como se precisasse inventar motivos para vê-la. Ela fingia não perceber, mantendo o mesmo profissionalismo de sempre. Só que, por dentro, o coração dela era um turbilhão. Não sabia se sentia medo, pena ou algo mais perigoso, curiosidade. Naquela sexta-feira, Caio apareceu em sua mesa com um sorriso descontraído e uma xícara fumegante. Adivinha quem acabou de descobrir uma cafeteria nova perto daqui? Disse, entregando o copo de papel a ela. O café deles é tão bom que até o cheiro já melhora o dia. Luísa sorriu surpresa. Obrigada, Caio, você vai acabar me mimando assim. Então deixa, respondeu ele brincalhão. Hoje é por minha conta, e se quiser posso te mostrar o lugar depois do expediente. Antes que ela respondesse, a porta da sala de Vicente se abriu. Ele observou a cena de longe. A expressão que surgiu em seu rosto foi sutil, mas intensa. Um aperto involuntário no maxilar, um franzir de sobrancelha, o tipo de reação que ele não conseguiria disfarçar nem se tentasse. Durante o resto da manhã, Luísa sentiu o ar pesar. Vicente parecia buscar qualquer motivo para implicar com ela. Corrigiu um relatório que estava perfeito, questionou prazos que ele mesmo aprovara e encerrou uma reunião abruptamente quando Caio entrou para entregar um documento. Perto das 18h, o escritório começou a esvaziar. As luzes iam se apagando uma a uma, e Luísa ajeitava os papéis na bolsa quando Caio apareceu novamente. Então, aceita o convite? Prometo que o café de lá é melhor do que o da máquina da firma. Ela hesitou por um instante. Tá bem, mas só um café, ok? Combinado. Os dois saíram juntos, conversando e rindo sob os guarda-chuvas, enquanto a chuva fina se transformava em garoa. Do outro lado da rua, do alto do prédio, Vicente observava pela janela. O reflexo das gotas tornava difícil ver claramente, mas bastava o contorno dos dois caminhando lado a lado para acender dentro dele uma chama que não sentia há anos e que o queimava por dentro. Naquela noite, Vicente mal dormiu. A imagem de Luísa sorrindo para outro homem o perseguiu como um fantasma. Tentou afogar o incômodo em trabalho, revisando contratos até de madrugada. Mas a concentração era impossível. A cada vez que fechava os olhos, via o rosto dela. Leve, sereno, inacessível. Na manhã seguinte, o descontrole se revelou. Durante uma reunião, ele a interrompeu de forma ríspida diante de toda a equipe. Eu pedi clareza nesse relatório, senhorita Mendonça, e não poesia. O silêncio foi instantâneo. Todos pararam. Caio, sentado do outro lado da mesa, a olhou com desconforto. Luísa respirou fundo, tentando manter a calma. Os números estão exatos, senhor. Se algo o incomoda, posso explicar com mais detalhes. O que me incomoda, respondeu ele com voz cortante, é a falta de objetividade. Ela manteve o olhar firme. Talvez o que o incomode seja outra coisa. O comentário, sutil e direto, fez a sala inteira prender o ar. Vicente ficou imóvel por um segundo longo demais. Depois encerrou a reunião abruptamente. Todos dispensados. Quando todos saíram, Luísa ficou. Aproximou-se da mesa dele com o coração acelerado, mas a voz firme. Eu sempre o respeitei, Sr. Bellucci. Sempre. Mas o que o senhor fez hoje foi inaceitável. Ele a olhou tentando manter o controle. Eu apenas exigi o que é esperado de todos. Não. Ela deu um passo à frente. O senhor me humilhou sem motivo. E isso não é liderança, é covardia.
O ar pareceu sumir da sala. O olhar de Vicente mudou. Pela primeira vez, não havia arrogância. Havia algo cru, quase humano. Você não entende, Luísa. A voz dele falhou ligeiramente. Eu não sei lidar com certas coisas. Então aprenda, disse ela sem hesitar, porque eu não aceito ser o alvo do que o senhor não entende. Por um instante, o silêncio entre eles foi absoluto. Os olhos dele estavam fixos nos dela, e havia algo naquele olhar que parecia um pedido de socorro contido. Luísa respirou fundo. Eu não sou o seu espelho, Sr. Bellucci. Não sou o reflexo da sua confusão. Ela se virou e saiu, fechando a porta com calma. A mesma calma que o desarmava. Vicente ficou parado, imóvel, como se tivesse levado um golpe invisível. Olhou em volta. O copo de café sobre a mesa, o relógio parado, os papéis espalhados. Tudo parecia fora de lugar. E naquele instante, ele percebeu que não era o escritório que estava em desordem. Era ele. Ao final do dia, quando a empresa se esvaziou, Vicente saiu do prédio e atravessou a rua. Parou diante da cafeteria que ela e Caio haviam visitado. Entrou, sentou-se na mesma mesa de canto e pediu o mesmo café. O sabor era amargo, mas diferente. Parecia misturado com algo que ele não sabia definir. Talvez arrependimento, talvez saudade, talvez o vazio de quem percebe tarde demais o que perdeu sem nunca ter possuído. Enquanto o vapor subia da xícara, ele apoiou o rosto nas mãos e deixou o peso da própria confusão cair sobre os ombros. Pela primeira vez em anos, Vicente não parecia um chefe, parecia um homem, e um homem em crise. Do lado de fora, a chuva voltava a cair, lavando as ruas da cidade. E em meio à multidão que passava, ele imaginou por um instante o som dos passos dela. O calendário marcava o aniversário da empresa, e o evento anual da Bellucci Holdings era muito mais do que uma simples comemoração corporativa, era uma exibição de poder. O salão de convenções do Hotel Imperial, no centro da cidade, estava transformado em um espetáculo de luxo. Lustres de cristal, mesas decoradas com flores brancas, garçons impecavelmente alinhados e uma orquestra suave enchendo o ar com notas elegantes. Para os convidados era apenas mais uma noite de glamour, mas para Vicente seria o início do colapso definitivo de uma imagem que ele levou anos para construir. Ele chegou ao evento pontualmente, vestindo um terno preto perfeitamente cortado, expressão firme, o olhar de sempre, aquele que ninguém ousava sustentar por muito tempo. Bianca, ao seu lado, usava um vestido prateado que refletia as luzes do salão e atraía olhares por onde passava. Os dois formavam o casal que todos admiravam e temiam, a beleza e o poder lado a lado. Mas havia algo errado. Desde o momento em que entrou, Vicente sentiu que a noite o engoliria. O som dos copos, as risadas, os flashes das câmeras, tudo parecia distante, abafado, como se ele estivesse ali e ao mesmo tempo em outro lugar. Esse outro lugar apareceu em forma de passos discretos, um perfume suave e uma presença que não precisava anunciar-se para ser percebida. Luísa Mendonça. Ela chegou acompanhada de colegas do setor administrativo, vestindo um vestido azul marinho de tecido leve que caía com elegância sobre o corpo. Não havia exagero em nada, nem maquiagem pesada, nem joias caras. Apenas uma simplicidade que chamava mais atenção do que qualquer brilho. O cabelo solto em ondas suaves refletia a luz do salão, e o sorriso tímido que ela ofereceu aos colegas parecia acender o espaço por onde passava. Quando Vicente a viu, o tempo parou. Não era só admiração. Era o impacto de perceber o quanto ele havia tentado ignorar o óbvio. A força dela vinha justamente daquilo que ele sempre desprezou: a autenticidade. Enquanto todos naquele salão exibiam máscaras, Luísa parecia ser a única que não usava nenhuma. Bianca percebeu o olhar dele antes mesmo que ele percebesse a própria expressão. Interessante, disse ela, com o mesmo tom venenoso que usava quando queria ferir com elegância. A senhorita Mendonça está diferente. Vicente desviou o olhar, disfarçando o incômodo. É apenas uma funcionária, Bianca. Claro, ela respondeu com um sorriso curto.
Uma funcionária que faz você esquecer onde está. Ele não respondeu. Tentou se distrair com cumprimentos e conversas de negócios, mas por mais que fingisse, seu olhar insistia em voltar para o mesmo ponto. A cada vez que Luísa sorria para alguém, uma inquietação profunda o tomava. Era como assistir a algo que antes lhe pertencia, embora ele nunca tivesse possuído de fato. Mais tarde, enquanto a música suavizava o ambiente, Bianca caminhou até a mesa de Luísa. O salão inteiro parecia acompanhar o movimento, mesmo sem saber por quê. Parou diante dela, o sorriso doce e calculado. "Você está muito bonita hoje, Luísa", começou. "Mas acho importante lembrar que, às vezes, as pessoas esquecem o próprio lugar quando o chefe começa a olhar demais." A frase atravessou o ar como uma lâmina. O som ao redor diminuiu, as conversas morreram, e os olhares se voltaram discretamente para as duas mulheres. Luísa respirou fundo, sem recuar. O coração acelerava, mas a voz saiu serena. "Eu não esqueci meu lugar, senhora Rocha. Apenas aprendi a andar de cabeça erguida nele." Bianca ficou imóvel por um instante, antes de rir baixinho. "Que resposta inteligente! Deve ser por isso que o Vicente fala tanto de você." Luísa sentiu o chão se mover, mas não demonstrou. "Se ele fala de mim, espero que seja sobre trabalho." "Oh, querida." Bianca inclinou o rosto, o sorriso agora puro veneno. "Com homens como ele, nunca é só sobre trabalho." Nesse momento, a voz de Vicente ecoou atrás delas, firme, grave. "Chega, Bianca." Ela se virou surpresa. Vicente estava ali, com o olhar frio, mas o rosto tenso. O salão ficou em silêncio. Por um instante, ninguém respirou. "Não humilhe ninguém em meu nome", disse ele, e o tom fez o ar vibrar. Bianca o encarou, incrédula. "Está me defendendo, Vicente? Ou está defendendo ela?" Ele hesitou por um segundo, e esse segundo bastou. O olhar de Bianca se quebrou, e o dela se transformou em algo entre raiva e humilhação. "Parabéns, agora todos sabem", disse com um sorriso amargo, antes de virar as costas e sair do salão. O silêncio que ficou parecia mais pesado que qualquer música. Luísa, corada, recuou um passo. "Eu não queria causar isso." "Você não causou nada", respondeu Vicente, a voz mais suave agora. "Fui eu quem deixou as coisas chegarem até aqui." Ela tentou dizer algo, mas ele completou. "Me encontra lá fora. Por favor." Luísa hesitou, mas algo no olhar dele, algo que misturava arrependimento e cansaço, a fez seguir. Do lado de fora, a chuva caía fina sobre o jardim iluminado por luzes amareladas. Vicente estava ali, sem o paletó, com as mangas da camisa dobradas, o cabelo levemente molhado. Quando a viu, deu um passo em direção a ela. "Me desculpe", disse sem rodeios. "Eu nunca devia ter deixado ninguém, nem eu mesmo, te ferir." Luísa o observou, o coração acelerado. "O problema, Sr. Bellucci, é que o silêncio também machuca. E o seu doeu mais do que as palavras." Ele ficou imóvel, olhando-a nos olhos. Pela primeira vez, sem defesas, sem poder, sem máscara. "Eu não sei lidar com o que sinto." "Então não me envolva nisso enquanto não souber", respondeu ela, a voz firme, mas embargada. "Eu lutei muito para aprender a ser forte sozinha." Ele assentiu, o olhar marejado pela primeira vez. "Eu entendo." Luísa virou-se para ir embora, mas antes que desse o primeiro passo, ele a chamou. "Luísa, eu te vejo agora." Ela parou. A chuva caía entre eles, criando uma distância quase poética. O tipo de distância que separa o que poderia ter sido do que ainda pode vir a ser. Sem olhar para trás, ela respondeu apenas: "Espero que não seja tarde demais." E se afastou, deixando Vicente sozinho no jardim, com o som da chuva misturado ao peso de tudo o que finalmente começava a sentir. Aquela noite, mais do que uma festa, foi o início do desmonte completo de um império. Não o império financeiro, mas o emocional. Porque naquele instante, Vicente descobriu o preço de enxergar alguém tarde demais. A manhã seguinte nasceu cinzenta, e o céu sobre a cidade parecia refletir exatamente o que Vicente sentia por dentro.
uma mistura de peso, arrependimento e silêncio. O evento da noite anterior ainda ecoava na cabeça de todos os funcionários da Bellucci Holdings. A notícia havia se espalhado como um incêndio invisível pelos corredores. O chefe e a noiva discutiram em público. Ninguém falava abertamente sobre o assunto, mas os olhares, os cochichos e a tensão diziam tudo. Quando Vicente entrou no prédio, o ar pareceu mudar de temperatura. As conversas cessaram, os passos diminuíram. Ele seguiu direto para o elevador, ignorando os cumprimentos tímidos. O reflexo no espelho do elevador o devolveu um rosto que ele quase não reconheceu. Olheiras fundas, expressão cansada, o olhar pesado de quem finalmente percebe que o controle é uma ilusão. Ao chegar ao 47º andar, viu a mesa de Luísa vazia. Ela havia deixado um bilhete sobre os relatórios. Reunião com o setor de finanças às 9 horas. Documentos revisados. A caligrafia firme e cuidadosa era a mesma de sempre, mas havia algo na simplicidade daquelas palavras que o atingiu. Era profissional, impessoal, e ainda assim, doía. Ele ficou parado, observando o bilhete por longos segundos, antes de fechar a mão sobre o papel. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Bianca arrumava as malas no apartamento que antes dividia com Vicente. Os flashes da festa ainda dançavam em sua mente. O olhar dele para Luísa, a defesa pública, a humilhação disfarçada de cavalheirismo. Ela não chorava, o orgulho não permitia, mas havia algo em seus olhos que denunciava o cansaço de quem finalmente desistiu de lutar por um amor unilateral. No meio da tarde, ela apareceu na empresa pela última vez. Entrou com passos firmes, o salto ecoando no corredor, o vestido bege impecável e o olhar decidido de quem não veio para conversar, veio para encerrar. Vicente a recebeu na sala de reuniões. Por alguns segundos, o silêncio entre eles foi absoluto. "Bianca", começou ele, mas ela o interrompeu com um gesto. "Não precisa se explicar, Vicente." A voz dela era calma, mas afiada. "Eu te amei. Talvez ainda ame uma parte do homem que pensei que você fosse. Mas o que vi ontem me mostrou o que restou. Um homem que ama o controle, não as pessoas." Ele ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. "Eu não te culpo por se interessar por ela", continuou Bianca, sem desviar o olhar. "O que me entristece é perceber que mesmo quando ama, você ainda tenta medir, planejar, conter. E amor não cabe dentro de planilhas." Vicente passou a mão pelo rosto, exausto. "Eu não sei o que aconteceu comigo." "Você começou a ver, Vicente." Bianca se levantou, ajeitando a bolsa no ombro. "E ver às vezes dói." Quando ela saiu, o som dos saltos dela se misturou ao eco distante de portas se fechando, como se um ciclo inteiro se encerrasse. Horas depois, Luísa bateu à porta. Estava com um envelope nas mãos e o semblante sereno. "Posso entrar?" "Claro", respondeu ele, mas a voz soou mais baixa do que pretendia. Ela se aproximou e pousou o envelope sobre a mesa. "É minha carta de demissão." Vicente ficou imóvel. "Não faça isso." "Já está decidido", disse ela com firmeza. "Não é raiva, nem fuga, é apenas sobrevivência. Preciso respirar fora daqui." Ele se levantou, aproximando-se devagar. "Se for por mim, eu mudo. Eu aprendo." "Eu acredito nisso", respondeu ela. "Mas eu não quero ser o motivo da sua mudança. Quero que mude porque entendeu o que é ver alguém de verdade." A frase ficou suspensa entre eles. Vicente respirou fundo, tentando conter algo que o sufocava. "Eu nunca te pedi desculpas", disse enfim. "Eu sei que não há palavras que apaguem o que fiz, mas eu sinto muito, Luísa, de verdade." Ela o olhou nos olhos e, pela primeira vez, viu um homem despido da arrogância, da máscara, do poder. Apenas um homem, imperfeito, arrependido, humano. "Sabe qual é a pior parte de ser invisível?" perguntou ela, a voz embargada. "É quando finalmente alguém te vê e mesmo assim te deixa ir." Vicente ficou em silêncio, sem coragem de responder. Luísa respirou fundo e completou. "Eu não vou te odiar, Vicente. O ódio é só outra forma de estar presa a alguém. Eu só quero seguir."
Ele assentiu lentamente, a garganta seca. Eu perdi o meu irmão quando era jovem. Ele morreu num acidente de carro. E desde então eu decidi que nunca mais sentiria nada. Amar era perder. E perder era morrer um pouco. Luísa deu um passo à frente. E o que você fez foi morrer devagar, todos os dias. Ele baixou os olhos, sentindo o peso das palavras. Você tem razão. Ela se aproximou, pousando a carta sobre a mesa com delicadeza. Eu espero que encontre coragem para viver de novo, Vicente, mesmo que não seja comigo. E saiu. Quando a porta se fechou, Vicente desabou na cadeira. A mão tremia, o peito ardia. O silêncio da sala era ensurdecedor. Lá fora, o céu começava a escurecer e as luzes da cidade acendiam uma a uma, como se o mundo seguisse em frente, indiferente à ruína dele. Mais tarde, sozinho, ele abriu o envelope e leu novamente o nome dela. As letras firmes pareciam pulsar no papel. Luísa Mendonça. O nome que ele ignorou por tanto tempo agora o feria como uma cicatriz impossível de apagar. O relógio marcava quase meia-noite quando Vicente ainda estava lá, sentado, o olhar fixo no nada. O prédio vazio refletia a solidão dele em cada vidro, em cada corredor. Pela primeira vez em muitos anos, o homem que acreditava ser invencível entendeu o que era ser humano. E com essa compreensão veio o silêncio. Um silêncio diferente, o tipo que não fere, mas ensina. Os dias que se seguiram à partida de Luísa foram os mais longos da vida de Vicente. O prédio da Belucci Holdings, antes um organismo vivo, cheio de movimento e som, parecia agora um espaço morto, silencioso demais. As vozes se calavam quando ele passava, os olhares se desviavam e até o som dos passos nos corredores parecia ecoar mais alto. A ausência dela não estava apenas na mesa vazia, mas em cada detalhe. Nas planilhas sem as anotações de caligrafia firme, no café sem o toque de açúcar que ela costumava deixar pronto, na organização perfeita que agora parecia fria e impessoal. No começo, Vicente acreditou que seria apenas uma fase, que o tempo resolveria o desconforto. Mas, à medida que as semanas se arrastavam, o vazio se tornava insuportável. O trabalho perdeu o sentido. Os resultados batiam recordes, mas ele já não sentia satisfação. Os dias se misturavam em um ciclo repetitivo de relatórios, reuniões e silêncios. Numa manhã, o porteiro o chamou na recepção. Senhor Belucci, chegou uma entrega para o senhor. Vicente franziu o senho sem esperar nada. Quando desceu, encontrou sobre o balcão um pequeno buquê de flores brancas, simples, elegantes, delicadas, o tipo exato que ele lembrava. As mesmas flores que meses atrás haviam despertado a fúria do ciúme que ele jamais admitira em voz alta. Por um momento, ficou imóvel, como se o mundo ao redor tivesse parado. O perfume leve das pétalas o atingiu como uma lembrança viva. Entre as flores, havia um cartão branco. Pensei em você hoje, não pelo que fomos, mas pelo que finalmente aprendeu a ver. L. As letras de Luísa eram firmes, exatas, inconfundíveis. Vicente sentou-se em silêncio no saguão, o bilhete nas mãos, o coração apertado de um jeito que ele não lembrava como era sentir. As palavras dela não eram acusação, nem saudade. Eram um fechamento, um perdão silencioso. Ele levou o buquê para sua sala e o colocou sobre a mesa. O perfume das flores se misturou ao cheiro de café e papel e, pela primeira vez em meses, o ambiente pareceu menos frio. Olhou para o cartão mais uma vez. Leu cada linha até decorar as palavras. Então algo dentro dele, algo que dormia há muito tempo, finalmente despertou. Naquela mesma tarde, ele cancelou todas as reuniões, desligou o celular e pegou o carro. Dirigiu pela cidade como quem segue um instinto. As ruas pareciam diferentes, vivas, cheias de cor. Ele percebia o som das buzinas, o riso das pessoas nas calçadas, o cheiro da chuva que começava a cair, coisas que antes passavam despercebidas. Quando percebeu, estava diante de um prédio moderno de fachada de vidro. Na placa lia-se: Mendonça em Figueira Consultoria Empresarial. Ele ficou parado na calçada observando de longe. Havia movimento lá dentro,
Jovens conversando, luzes acesas, risadas, o oposto do ambiente que ele criara em sua própria empresa. Um lugar com alma. Entrou sentindo o coração acelerar. A recepcionista levantou o olhar, surpresa. Senhor Bellucci? Um momento, por favor. Poucos minutos depois, Luísa apareceu. Ela estava diferente. Não apenas nas roupas ou no cabelo, mas na expressão. Tinha nos olhos a serenidade de quem aprendeu a se ver e a se bastar. O mesmo sorriso tímido de sempre, agora carregava confiança. Vicente, disse ela tranquila. Não esperava te ver aqui. Eu também não esperava vir, respondeu ele, num tom que soava mais sincero do que qualquer coisa que já dissera na vida. Ela cruzou os braços, curiosa. O que te trouxe? Ele respirou fundo e retirou do bolso o cartão. Suas flores. Luísa sorriu de leve. Achei que você entenderia o recado. Eu entendi. Ele deu um passo à frente, a voz mais firme agora. Entendi que amar é ver, e que eu passei tempo demais apenas olhando o mundo, sem enxergar ninguém. Por um momento, o silêncio entre eles foi cheio de significados. Ele parecia procurar algo no olhar dela, algo que talvez nem soubesse nomear. E agora? Perguntou ela com delicadeza. O que você vê? Vicente demorou para responder. Vejo você. Fez uma pausa. Não a assistente, não a mulher que eu ignorava, mas a pessoa que me ensinou o que é ter coragem. Luísa manteve o olhar firme. Então, se realmente aprendeu a ver, cuide para não fechar os olhos de novo. Prometo. A palavra saiu num sussurro. Os dois ficaram ali, parados por alguns segundos longos e serenos. Ela com a calma de quem já superou a dor. Ele com a gratidão de quem foi transformado por ela. Nenhum dos dois tentou preencher o silêncio. Era um momento de paz. E, de alguma forma, isso bastava. Eu preciso voltar para a reunião, disse ela sorrindo. Mas obrigada por vir. Não. Vicente balançou a cabeça com um meio sorriso. Eu que agradeço por ter me ensinado o que é ver de verdade. Luísa estendeu a mão. Ele a segurou, e aquele toque, simples, breve, sem promessas, foi mais sincero do que qualquer beijo que já tivesse dado. Ao sair do prédio, Vicente respirou fundo. O céu, antes cinza, começava a se abrir. Caminhou devagar até o carro, sentindo a brisa tocar o rosto. No banco do passageiro, as flores que ela enviara descansavam, e o bilhete estava aberto sobre o painel. Pensei em você hoje. Ele sorriu. Não o sorriso do empresário que venceu mais uma negociação, mas o de um homem que finalmente entendeu o valor do que realmente importa. O amor que não nasce da posse, e sim da presença. E pela primeira vez em muito tempo, Vicente não se sentiu vazio. O tempo passou, e com ele as arestas que antes feriam começaram a se transformar em cicatrizes suaves, lembranças que não doíam mais. 3 meses separam o dia do reencontro na consultoria do dia em que Vicente bateu novamente à porta de Luísa, não como chefe, mas como homem. A vida de ambos seguira rumos diferentes, e ainda assim, o destino parecia insistir em entrelaçar seus caminhos de forma silenciosa e inevitável. Naquele sábado, o céu da cidade exibia tons de dourado e lilás. Vicente caminhava pelas ruas do bairro onde ficava a nova sede da Mendonça em Figueira Consultoria. Estava sem terno, apenas com uma camisa branca e o rosto mais leve, como se a rigidez que sempre o definiu tivesse se desfeito pouco a pouco. Carregava nas mãos um envelope simples, e dentro dele algo que representava mais do que um gesto, uma despedida simbólica do homem que fora. Quando Luísa o recebeu, o ambiente exalava tranquilidade. O escritório estava cheio de plantas, livros e pequenos detalhes que revelavam sua personalidade. Havia vida ali, algo que jamais existira na Bellucci Holdings. Ela o recebeu com um sorriso sincero, sem formalidades. Vicente, que surpresa, disse, ajeitando uma pasta sobre a mesa. Não esperava te ver tão cedo. Ele sorriu de volta, de um jeito diferente. Calmo, humano, cheio de algo que antes parecia impossível nele. Paz.
Achei que estava na hora de devolver algo que pertence a você. Estendeu o envelope. Luísa o pegou curiosa. Ao abri-lo, encontrou o pequeno cartão que enviara com o buquê de flores. As palavras que escrevera: "Pensei em você hoje, não pelo que fomos, mas pelo que finalmente aprendeu a ver." Pareciam mais intensas agora, como se tivessem envelhecido junto com o tempo e ganhado novos significados. "Você guardou isso?" perguntou surpresa. "Durante semanas", respondeu ele, com sinceridade. "Era o que me lembrava de que ainda podia recomeçar. Mas percebi que esse bilhete é seu. Foi você quem o escreveu, e foi você quem me deu o que ele significa." Luísa o olhou por alguns segundos, sem dizer nada. Às vezes, o silêncio entre duas pessoas que já se feriram é mais poderoso que 1000 palavras. "Sabe o que mais mudou em mim?" perguntou ele, quebrando o silêncio. "Eu parei de medir as pessoas pelo que me entregam. Comecei a olhar pelo que elas são." Ela sorriu, e o gesto foi doce, mas também firme. "E o que você vê agora, Vicente?" Ele deu um pequeno passo em direção a ela. "Vejo uma mulher que me ensinou o que é coragem, que me mostrou que ser visto não é ser admirado, e sim compreendido." Luísa desviou o olhar por um instante, emocionada. "E você, Vicente? Finalmente aprendeu a se ver?" Ele riu de leve. "Ainda estou aprendendo, mas agora eu me enxergo sem o espelho do poder, sem os números, sem a máscara, só eu. E... é um começo." Ela assentiu, cruzando os braços com ternura. "E é um bom começo." Nos dias seguintes, os encontros se tornaram frequentes. Primeiro por acaso, depois por escolha. Um café aqui, uma conversa ali. Nenhum deles tinha pressa, como se entendessem que o amor verdadeiro não precisa acontecer no auge da paixão, mas no ritmo calmo da compreensão. Poucos meses depois, em uma manhã ensolarada, os dois tomavam café na varanda do apartamento de Luísa. O som da cidade ao longe se misturava ao barulho dos pássaros, e o cheiro de café fresco preenchia o ar. Vicente, sentado à mesa, observava Luísa revisar documentos com um olhar sereno. Havia algo de profundamente poético naquela cena. O homem que um dia viveu cercado de vidro e concreto, agora vivia cercado de leveza. "Sabe o que é engraçado?" disse ele, observando-a. "Eu passei metade da vida achando que o sucesso era ser lembrado. Mas agora eu entendo." Ele fez uma pausa com um sorriso de canto. "Que o verdadeiro sucesso é lembrar das pessoas certas." Luísa levantou os olhos e sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. "E ser lembrado pelas razões certas." Ele a envolveu com um braço, num gesto simples, mas cheio de significado. "Nunca pensei que alguém pudesse me ensinar tanto só por existir." "É isso que acontece", respondeu ela de olhos fechados, "quando alguém finalmente aprende a enxergar." O sol atravessava as cortinas e iluminava a mesa, revelando o brilho discreto do anel que Vicente usava no dedo. Não de compromisso, mas de recomeço. Eles não precisavam de cerimônia, nem de promessas. O amor que tinham era silencioso, maduro e, acima de tudo, livre. Naquela tarde, Vicente preparou o café enquanto Luísa trabalhava. Era quase um ritual. Ela revisava relatórios, ele cuidava dos detalhes simples. Quando colocou a xícara ao lado dela, ela o olhou e sorriu. "Sabe, às vezes ainda me pergunto como você conseguiu mudar tanto." Ele respondeu com tranquilidade. "Talvez porque pela primeira vez eu quis ser alguém digno de ser visto por você." Ela se aproximou e o beijou na testa, com ternura. E é. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era cheio de presença. Enquanto o som distante da cidade ecoava pelas janelas abertas, Vicente olhou para o horizonte e pensou em tudo o que havia acontecido. O poder, o orgulho, a solidão e, finalmente, a libertação. Luísa, a mulher que ele um dia humilhou e ignorou, agora era o centro de sua paz. E ele, o homem que aprendeu a enxergar o mundo através dela, finalmente entendia o que significava amar de verdade. Não com posse, mas com presença. E assim, sem promessas nem finais grandiosos, apenas com um olhar cúmplice e o som suave do café sendo servido,
A história deles se encerrou com a serenidade que sempre lhes faltou. Porque no fim, a mulher que um dia foi invisível, nunca mais seria. No fim, o amor não se revelou em grandes gestos ou promessas eternas, mas na delicadeza de um olhar que, enfim, aprendeu a enxergar. Vicente descobriu que o verdadeiro milagre do amor não está em ser correspondido, e sim em ser transformado. Às vezes, o destino não coloca alguém no nosso caminho para nos completar, mas para nos mostrar quem somos quando baixamos a guarda. Luísa não precisou gritar para ser vista. Bastou continuar sendo quem era, até que ele entendesse que o brilho dela nunca dependeu da aprovação de ninguém, muito menos da dele. E assim, entre o som suave do café e o toque leve das mãos entrelaçadas, eles compreenderam que o amor maduro é feito de silêncio e reciprocidade, de coragem e entrega. Não é o amor que cega, mas aquele que desperta. Porque quando duas almas finalmente se reconhecem, não há mais invisibilidade possível, apenas a certeza de que, depois de tanto desencontro, ver e ser visto é o gesto mais romântico que existe. Se esse conteúdo te prendeu, mostra que está com a gente. Inscreva-se, curta e deixe seu comentário. É rápido e ajuda demais o canal.